pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje iremos falar sobre o citosol e o citoesqueleto. As células são locais onde pode-se encontrar diversos compartimentos funcionais, como o citoplasma. O citoplasma é um espaço intracelular entre a membrana plasmática e a carioteca, onde localiza-se o citosol, o citoesqueleto e as organelas. Essas estruturas são responsáveis por desempenhar importantes funções no funcionamento do organismo, participando ativamente de diversos processos. Vale ressaltar que as estruturas presentes no citoplasma é visível somente através da microscopia eletrônica. O citosol pode ser denominado também como hialoplasma ou matriz citoplasmática. Sua estrutura é formada principalmente por água, proteínas, íons, açúcares, aminoácidos e sais minerais. Todas essas estruturas formam um meio gelatinoso que preenche a célula, ou seja, ela ocupa os espaços entre as organelas. O citosol é bastante semelhante nos diferentes tipos celulares, ou seja, nos eucariontes e nos procariontes. Em média, o citosol ocupa cerca de 50% do volume do citoplasma e possui um pH de 7,2. Além disso, vale ressaltar que o hialoplasma encontra-se em movimento contínuo, que é denominado de ciclose, devido ao impulso dado pela contração rítmica dos fios de proteína. Quando algumas macromoléculas acumulam no citosol em grandes quantidades, formam as inclusões. Por exemplo, em algumas células há o acúmulo de gotículas lipídicas, formando assim os triglicerídeos. Esses triglicerídeos têm a função de reserva energética. Além disso, é no citosol também que ocorre a síntese de algumas proteínas, que são feitas por ribossomos que estão livres. Embora as proteínas dependam de uma sequência específica de aminoácidos para ter um formato tridimensional, as chaperonas auxiliam nesse processo de desdobramento. Em contrapartida, caso essas proteínas estejam defeituosas, um complexo enzimático chamado de proteossoma irá destruí-las. As células eucariontes possuem uma rede complexa de proteínas estruturais que estão espalhadas ao longo do citosol. Essas proteínas estruturais que estão espalhadas ao longo do citosol recebem o nome de citoesqueleto. A estrutura do citoesqueleto pode ser dividida em três principais, que são os microtúbulos, os filamentos intermediários, ou os microfilamentos ou filamentos de actina. Existem também as proteínas acessórias que participam auxiliando nas funções desses filamentos. As motoras servem para transportar macromoléculas e organelas de um ponto para outro no citoplasma. As ligadoras conectam os filamentos entre si e com outros componentes da célula. E as reguladoras controlam o aparecimento, encurtamento e o alongamento dos três principais filamentos. Em síntese, as principais funções do citoesqueleto são a sustentação, o movimento, a forma e também a adesão. Monômeros arredondados de actina G se unem e formam um único filamento. Esse filamento formado é chamado de actina F. A actina F formada se une com outro filamento do tipo F e assim forma um microfilamento de actina.
conforme é possível observar nessa imagem. Essa estrutura filamentosa com formato espiral é a proteína mais abundante do meio intracelular e está presente nas células da musculatura esquelética, onde participa do processo de contração juntamente com a miosina e outras proteínas reguladoras. Ela tem cerca de 8 nanômetros e também participa do processo de ciclose. Os filamentos intermediários são formados por longas proteínas fibrosas e têm cerca de 10 nanômetros de extensão. A principal característica desse filamento é ser bastante resistente a tensões mecânicas. Esses filamentos são comuns em células epiteliais, como no caso do casco e das unhas. Outra característica essencial desse filamento é sua capacidade de unir células fortemente, formando estruturas chamadas de desmossomos. Morfologicamente, os filamentos intermediários têm essa característica. Ele também forma as laminas A, B e C, que irá formar a lâmina nuclear, responsável por dar sustentação carioteca. No geral, pode-se afirmar que a queratina é o principal componente do filamento intermediário. Os microtúbulos são estruturas tubulares e cilíndricas de aproximadamente 25 nanômetros de diâmetro. Eles são formados por 12 monômeros arredondados de alfa-tubulina e de beta-tubulina. A formação dos centríolos é, sem dúvidas, uma das principais funções dos microtúbulos. Os microtúbulos também formam os cílios, que nos animais faz parte do sistema respiratório, tendo a função de limpar impurezas. E também forma o flagelo, semelhante aos cílios, mas que tem a função de movimentação. Além disso, os microtúbulos citoplasmáticos têm enorme importância no transporte de moléculas, sendo auxiliado por duas proteínas motoras, a cinesina e a dineína. Elas transportam as substâncias através de deslizamentos sobre os microtúbulos. Muito obrigado pela atenção, obrigado por assistir, tchau e até a próxima.